Mas você, Genuíno, eu me lembro dessa época do mensalão, não só a época do mensalão, tá? Isso aí. Várias épocas que você falou aí, eu me lembro. Na época das diretas já, eu era muito criança, mas eu já existia e me lembro Estava da naqueles coisa. palanques das diretas já, viu? Não, eu me lembro das Eu era diretas deputado, já, eu a ia nos emenda Dante de palanques das Oliveira, diretas já. É. me lembro. Agora sim, eu era criança, quer dizer, criança não, acho que eu já era pré-adolescente na época das diretas já, por quê? Em 89, você falou isso, né, de quando você foi para São Paulo, eu fui daqui para o Rio, quando eu era criança ainda, né? A minha mãe, eu nasci aqui em Salvador, graças a Deus, eu estou sempre falando, Deus me livre de não ser baiano, entendeu? Porque eu adoro ser baiana, eu adoro minha Bahia, eu adoro o Nordeste, mas assim, eu fui muito pequena ainda para o Rio, e fiquei no Rio até a pré-adolescência, voltei para Salvador, depois, ainda jovem, voltei para o Rio, fiquei lá e cá, e aí voltei para Salvador e parei com esse lá e cá, tem 27 anos que eu voltei para Salvador e fiquei, e assentei aqui e fiquei. Mas em 89, quando o Lula foi candidato pela primeira Aquela vez, campanha poética do Lula, né? nossa, Sem aquela medo de coisa ser feliz. linda! Até hoje eu me emociono com aquele hino, Eu sem medo de ser também. feliz. Eu também, e lhe digo uma coisa, eu tinha É o Lula 16 lá. anos. É, é. Eu tinha 16 anos, eu não era obrigada a votar, mas eu fui tirar o título só porque eu queria votar no Lula. Entendeu? E falo com orgulho sempre, votei em Lula todas as vezes que ele se candidatou. Eu encho a boca para falar isso, que eu falo isso com tanto orgulho, entendeu? Minha vida foi Lula e Dilma, assim, né? Então, eu estou falando isso tudo para lhe perguntar o seguinte, porque eu vejo, por exemplo, quando eu tinha 16 anos, nessa época, né, eu cheguei aí, Genuíno, eu morava em Niterói, né, eu já trabalhava, e eu trabalhava até 7 horas da noite, eu peguei a barca da Cantareira Aquelas ali, barcas. atravessei. Quando eu vivia clandestino no Rio de Janeiro, a gente pegava aquelas barcas para ir para Niterói, de Niterói para Guanabara, né? Isso, existe até hoje aquela barca do mesmo jeitinho, né? E aí É. eu peguei a barca e fui para o comício do Lula, aquele histórico, lá na Candelária, que foi uma coisa Eu louca estava aquele lá, comício. viu, Xande? Eu estava naquele comício. Gente, a gente estava no mesmo lugar. No mesmo lugar, aquele comício famoso de 89 do Lula. Esse Ali foi a comício foi um virada, negócio. ali foi uma virada impressionante, a gente encostou no colo. Aí Foi, a foi. classe dominante resolveu manipular o debate e elegeu o Collor. Exatamente, Ela gosta de exatamente. fazer aventuras para conter a esquerda, né? É, porque Eu estava ali, lá ali era naquele Lula na comício. cabeça. Ali foi Aliás, uma campanha apaixonada, né? Foi um troço ali, né? era uma Negócio. campanha poética, era uma campanha rica de música. Aquilo ali dá muita lição. A gente tem que fazer campanha que encante as pessoas, que mobilize Isso. corações e mente, que o impossível possa ser conquistado, que as pessoas acreditem na utopia. Nós temos que tirar a política dessa mesmice, dessa coisa feia, dessa coisa degradante, e construir a política libertária, né? Tem Genuíno, que coisa linda que você está falando, que está me tem um dando até escritor um francês que diz estímulo uma aqui coisa, bom. viu? Já tem um escritor francês que diz uma coisa muito boa, o Félix Guattari. A felicidade coletiva é subversiva, porque ela produz ação coletiva. A felicidade individual você busca, a coletiva você tem que construir coletivamente. Eu acho que nós temos que resgatar, a esquerda tem que sair dessa acomodação, dessa domesticação e ser mais ousada, atrevida. Nós temos que aprender com essas coisas que estão dando certo no Brasil. Sim. Políticas públicas do governo Lula, mas também tem que avançar muito mais, né? Quer dizer, por que nós estamos inovando na cultura? Porque tem coisa nova, criativa, né? Então, essas coisas que a gente tem que pensar na política. A política não pode ser a política do centrão, a política dos Hugo Mota da vida, dos Alcolumbre, não dá, é muito Não, baixo isso é isso para aí. vomitar. É para vomitar, você usou uma palavra É. certa. Aliás, já que você falou aí para vomitar, no dia que o Trump, com aquela turminha dele,
deu aquela entrevista relatando o que tinha feito na Venezuela, que eu assisti ao vivo, eu tive vontade de vomitar. Não, a que ponto a gente chegou, né? A que ponto nós vem chegamos, aqui, né? sequestra o presidente do país vizinho aqui. A que ponto você chegou? E aquilo ali é colocado como uma prova da eficiência, da força tecnológica e do encantamento. É impressionante. Ele assume. Não, eu fiz isso por causa do petróleo, né? Fiz isso para dominar a América Latina, né? Como quintal dos Estados Unidos. A América para os Estados Unidos e a América para os americanos. Agora, o que eu queria saber de você, Genuíno, eu falei isso tudo, para atender os Estados Unidos, né? Eu falei isso tudo, inclusive, da minha militância já desde nova, que eu, graças a Deus, milito desde muito nova, é uma coisa que eu também falo com orgulho, mas, assim, eu sinto, por exemplo, né, outro dia eu estava falando isso com o Gabriel que trabalha aqui com a gente, que faz nossos cortes, nossas artes, né, ele é novinho, acho que ele tem 26 anos, e eu estava falando para ele que eu, nessa época que eu tinha 15, 16 anos, eu estava no ensino médio, e eu sempre fui, assim, do Grêmio, sempre fui muito ativa nas escolas, sempre participei, sempre fui da coisa da militância. Mas era uma época que o jovem, ele era mais voltado para isso. Eu me lembro que na escola, assim, a maioria da gente era militante, era ligado na política, era, sabe, com vontade de fazer uma transformação, sabe, de sair da ditadura, toda essa luta. E hoje eu vejo assim, porque eu sou professora, né? Então eu trabalhei muitos anos com adolescente, e eu vejo assim o jovem hoje assim tão fora de eixo, politicamente falando mesmo, ideologicamente falando, tão, sabe, não sabe o que é, o que está se passando, quem é quem, o que está vendo, sabe? Eu vejo uma diferença tão grande para o jovem da época que eu era jovem. Você atribui isso ao que exatamente? Assim, o que você pensa disso? Primeiro, Xana, o sistema capitalista fez uma transformação com as crises, com o fim das experiências, com a crise do mundo socialista, com a ideia de um mundo unipolar, com a ideia do fim da história, com a ideia do fim da luta de classe, com a apologia do mercado acima de tudo, acima da vida, a apologia do capital, e gerou um individualismo muito grande. Ele capturou corações e mente, capturou símbolos, capturou significados, vocabulários e tal. Ele capturou o futuro. As pessoas deixaram de pensar no futuro, deixaram de pensar a médio prazo. É tudo imediatismo. Então, nesse sentido, criou-se uma subjetividade capitalista que aprisionou corações e mente. Nesse sentido, a esquerda, ela, diante de derrotas, ela perdeu aquela força utópica do sonho, da subversão, da rebeldia, de buscar o novo, o impossível, né? Quer dizer, então eu acho que foi um pouco isso. Aí vieram crises violentas, como a crise de 2008, a crise com os golpes de Estado, né? Como aconteceu aqui no Brasil contra a Dilma, como aconteceu nas chamadas guerras híbridas da Revolução Verde, incentivada por articulações dos organismos da ofensiva imperialista no mundo, né? Aí a guerra das drogas, a guerra contra os muçulmanos, a guerra contra a corrupção, criaram grandes guerras para facilitar a hegemonia. Só que a resistência acabou voltando e agora eles produzem esse ditador que não tem limite para mentir, não tem limite para ameaçar, não tem limite para hipocrisia, não tem limite para qualquer coisa. Inclusive para fazer chacota. A política para o Trump não tem ritual, não tem formalidade, não tem nada. A mesma coisa acontece com o Bolsonaro e seus sequazes aqui, acontece com Milei, acontece com outras figuras. E na medida aí vem um problema, Xandra. A crise econômica e social virou profunda. Você tem uma crise econômica e social, você tem uma crise ecológica, uma crise ambiental profunda. Olha o que está acontecendo com
esse dado que foi divulgado ontem, 12 pessoas no mundo controlam a riqueza da metade da população mundial. Sim. O tamanho da riqueza de 12 pessoas equivale à metade, a posse da metade da população. E veja bem, aí é a destruição de valores, a destruição de referências. 12 pessoas. 12 pessoas. É chocante. Os 12 mais ricos do mundo concentram a riqueza que os 4 bilhões de seres humanos têm. O mundo não aguenta. Nós estamos correndo um risco muito grande de guerra, de risco, guerras climáticas, guerras ecológicas, guerras para valer, guerras propriamente ditas. Olha o que aconteceu com Gaza. O que aconteceu com Gaza, e olha o que o cara apronta agora para construir uma espécie de resort. Ele vai me dar voz e faz aquele conselho. Aquilo não é uma vergonha, conselho da paz, aquilo é conselho da guerra. E aí a inteligência artificial bota os prédios, marquise. Parece aquela venda de condomínio, quando o prédio está em construção, né? Que eles compram o terreno e vão vender apartamento na planta, né? Quer dizer, não há limite, a burguesia perdeu o limite e a vergonha. Antes eles dissimulavam. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!